que o Estado americano proíba de cumprir as decisões de Alexandre de Moraes. Isso é muito sério. Eu acho que agora o Trump acertou na pedida e olha o que o Trump quer. Lista E vermelha. ele pode entrar na lista vermelha e nunca mais sair do Brasil. Foi Bom, e chegou para a gente agora há pouco o documento, a ação, né, mais uma ação contra o Alexandre de Moraes aqui nos Estados Unidos, né, uma ação, de novo, movida pela Rumble e pelo Trump Media Group. Então, a Trump Media, né, que é a empresa do Trump, e a Rumble acionaram a Justiça dos Estados Unidos para que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, seja responsabilizado por suposta censura a cidadãos e empresas americanas. A gente vai dar uma olhada com calma no fim de semana, claro, são 62 páginas, mas eu vou passar aqui o resumo, já que já é possível dizer a todos vocês. A ação foi apresentada no Distrito Central da Flórida, o documento, então, tem, de novo, 62 páginas, e afirma que o Moraes violou a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos ao emitir ordens secretas de censura extraterritorial contra usuários e plataformas sediadas em território americano. Lembrando que isso aí o advogado está amplamente fundamentado, Lacombe. É o Martin De Luca. Ele está amplamente fundamentado na carta que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviou para o governo brasileiro. Sim. Ou seja, já não é mais uma interpretação dele de que Alexandre de Moraes não comunicou às autoridades do Poder Judiciário dos Estados Unidos. É um documento que comprova. Você não comunicou. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos comunicou ao governo brasileiro: olha, vocês têm aí um juiz na Suprema Corte de vocês que não está usando o trâmite jurídico internacional para poder emitir as ordens dele, que só podem valer em território brasileiro. Lembrando que essa ação aqui ela é inédita, porque a primeira que foi feita, ela só queria que um juiz declarasse que Alexandre de Moraes não tem autoridade sobre empresas americanas em território americano. E eles conseguiram isso. A imprensa canalha chegou lá e minimizou a resposta, dizendo o seguinte: isso aqui não vai acontecer nada, não tem nada demais nessa ação, a direita, os bolsonaristas, tudo é bolsonarista, né? Os bolsonaristas estão celebrando algo que não tem nenhum efeito, porque eles não entendem de direito, né? Eles não entendem o que é a construção jurídica de um caso. Após aquela decisão, agora o Alexandre de Moraes, ele será responsabilizado nos Estados Unidos por crimes. E digo mais, porque um dos pedidos é reconhecer que as ordens do Alexandre de Moraes não têm validade legal nos Estados Unidos, que é aquela que ele já havia conseguido, né? Já conseguiu. Porque elas foram emitidas sem seguir os canais internacionais. Exato. Como E exige... que a mídia mentiu, lembra? A mídia colocou como se o Eduardo Media Group, né? Não, o advogado Martin tivesse perdido essa ação, lembra? E revés, não foi revés. A juíza, ela declarou exatamente o que o advogado pediu, que as ordens eram ilegais e que não deveriam ser cumpridas. Né? Além de ele não poder obrigar, ninguém deveria cumprir a lei sob pena de violação da soberania. E aí, ela falou só o seguinte, que não via ali naquele momento uma necessidade de punir o Moraes por ela não ver uma tentativa de obrigar que essas leis, que essas decisões ilegais, né, fossem cumpridas nos Estados Unidos. Mas o primeiro ponto, que era exatamente esse, de declarar a decisão dele ilegal, nula, e que não deveria ser cumprida nos Estados Unidos, eles conseguiram. Agora, eles estão mostrando o quê? Que ele tentou sim obrigar. E agora piora a situação, porque o pedido vai além, né? Ele diz o seguinte: ele pede que o governo dos Estados Unidos, ou seja, as autoridades dos Estados Unidos da América, quando a gente fala governo aqui, em inglês, Estado é government. Então, muitas das vezes, quando eu falo governo, aqui na minha cabeça é o Estado americano, ou seja, o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Ele está pedindo que a juíza determine que o Estado americano, o Estado, proíba a Apple, Google, Rumble e todas as empresas americanas de cumprir as decisões de Alexandre de Moraes e também de que essas decisões possam remover essas empresas das suas lojas virtuais. Então, proibir empresas como Apple, Google de obedecer às ordens
e de remover aplicativos como o Rumble de suas lojas virtuais, etc. São 6 pedidos. Se quiser, eu tenho todos bem resumidinhos. Ele vai aqui. conseguir. Não, mas o mais... Peraí, calma. Se ele está pedindo para que proíba essas empresas de cumprirem essas decisões e ainda conceda indenização por danos reputacionais, comerciais e constitucionais, inclusive com base na lei de interferência ilícita em contratos, e, por fim, afirmar que Alexandre de Moraes agiu fora de sua autoridade legal, ultra vires, e, portanto, não pode invocar imunidade judicial internacional. O que isso significa? Que a decisão a gente não, isso é só um pedido, tá, gente? O juiz ainda vai decidir. Dependendo da decisão, além do YouTube ser obrigado a devolver o canal Terça Livre, devolver o meu canal pessoal, devolver todas as minhas contas, todas, eu ainda posso entrar com a ação indenizatória. Aí eu não sei, pós-flamejante é pouco. Não, e essa ação é tão atual que ela, primeiro, ela cita o inquérito das fake news, né, como instrumento para o Alexandre de Moraes perseguir adversários dele, do governo Lula. E também essa ação também inclui a recente abertura de uma investigação, de um inquérito no STF contra o deputado Eduardo Bolsonaro, né, que está licenciado, está morando aqui nos Estados Unidos. Então, é isso que o Alan falou, são 6 pedidos principais à justiça, né, que declarem as ordens de Moraes inexequíveis nos Estados Unidos por violarem a primeira emenda, que garante a liberdade de expressão, e leis locais, como a lei de decência nas comunicações, que conceda uma liminar para impedir a aplicação dessas ordens em território americano, que proíba Moraes de acionar terceiros, como o Alan falou, Apple e Google, para remover o aplicativo Rumble de suas lojas nos Estados Unidos, que conceda indenizações, Alan vai ficar rico, hein? Que conceda indenizações por danos comerciais, reputacionais e a liberdade de expressão, que reconheça a responsabilidade pessoal do ministro Alexandre de Moraes pelas supostas violações e que conceda qualquer outra reparação que o tribunal considere adequada. É uma flamejante. Vocês entenderam qual que é a cereja do bolo dessa decisão aí? Tem uma sacada dessa decisão que é a cereja do bolo. O termo que vocês usam sempre aqui, o Alexandre de Moraes, ele truca cada vez mais, né? Qual que é o termo que vocês dizem aqui? Vocês usam muito? Ele sempre... Dobra a aposta. Dobra a aposta. Eles já sabem que ele dobra a aposta. Nos Estados... Veja, eles colocam exatamente assim, ó. E ele... Isso é muito sério. Eu acho que agora o Trump acertou na pedida e olha o que o Trump quer. Ficou bem claro pra mim isso. Que o Alexandre de Moraes não possa se utilizar da imunidade dele por ser uma autoridade brasileira, imunidade diplomática. Por quê? Porque nos Estados Unidos, descumprir ordem judicial é crime. Ou seja, se ele dobrar a aposta, vindo essa liminar desses pedidos, e ele dobrar a aposta, descumprindo essa ordem, insistindo nos bloqueios, é crime nos Estados Unidos, pode sair mandado de prisão, ele pode ir para Interpol, e ele pode entrar na lista vermelha e nunca mais sair do Brasil. Foi essa sacada do Trump? É essa sacada. Vem essa decisão liminar, se ele insistir em peitar a lei americana, sai mandado de prisão para ele por descumprimento de ordem judicial e ele vai para Interpol na lista vermelha. Deixa ele saber disso não, gente. Foi essa não sacada. Não faz corte dessa parte, não. Vamos esconder essa parte. Chique nunca falou isso daí, não. Deixa ele... Mas deixa o pedido... Não. Não, isso, esse pedido quem fez foi o advogado do Donald Trump. Sim. Que foi ele mexeu o tabuleiro. Sim. Nós, advogados, mexemos o tabuleiro. Óbvio que a finalidade dessa ação foi essa. Eles já sabem o que vai acontecer. Ele já sabe que ele vai trucar. Olha a decisão da Suprema Corte Americana de 2010 entre Samantar e Yusuf, tá? Abre aspas. A imunidade do direito consuetudinário não cobre atos pessoais cometidos sob o disfarce de autoridade oficial quando esses atos violam direito internacional ou extravasam a autoridade legal da função. Ou seja, o que ele está explicando aqui, né, que é como ele age ultra vires. Então, se ele desobedecer, vamos supor aqui que essa decisão será favorável ao Trump Media Group e o Rumble. O Alexandre de Moraes sofrendo, né, perdendo essa ação. Vou abrir de novo aqui, abre aspas, essa é uma citação da Suprema Corte dos Estados Unidos de 2010, tá? Samantar versus Yusuf. Abre aspas. A imunidade do direito consuetudinário não cobre atos pessoais cometidos sob o disfarce de autoridade oficial,
quando esses atos violam direito internacional ou extravasam a autoridade legal da função, fecha aspas. É isso. É isso. Ou seja, se ele descumprir essa decisão, Ele tá preso. Não vai pra Argentina mais. Ai, suma uma flamejante. 50 metros de altura. Ou seja, ou recua ou vai preso. ou recua ou recua. Não vai poder dobrar a aposta mais.